Então, pessoal, boa noite. Aqui é a Poliana. Essa conversa a gente está gravando para depois quem não pôde participar poder acompanhar também. E estou bem nervosa, assim, na verdade, ansiosa, porque é a primeira conversa que eu faço para falar sobre o trabalho que reconecta. E é tanta coisa, assim, e é um trabalho tão bonito da Joanna Macy, né, que às vezes eu fico meio com receio de deixar alguma impressão ruim. Então, a mensagem principal é busquem sobre o trabalho que reconecta a Joanna Macy. Então, depois disso, o que vier e ficar é lucro, assim. Então, contando um pouco, assim, do porquê que eu estou falando sobre isso, né, é que no ano passado e nesse ano eu participei das formações que tiveram no Chile, do trabalho Reconecta, feitos pelo Adrián Villaseñor Galarza, que é um dos alunos da Joanna Macy. E é um dos facilitadores do trabalho que reconecta pelo mundo, assim, né? E ele foca na América Latina, porque ele é mexicano, então ele faz no México e no Chile, né? E a Joanna Macy, ela já não está mais fazendo as formações, porque ela já tem seus 90 anos quase, vai fazer agora em maio. Então, agora ela foca mais em conversas online, e aí depois mais no final da conversa eu vou falar sobre isso. E a Lia está aqui também, ela veio agora para esse segundo treinamento e a gente fez, participou assim, e foi muito bonito e tudo, então falei para ela vir aqui e também compartilhar um pouco com a gente até as 8 horas, que depois ela tem que sair. Mas, assim, depois eu falo um pouco mais sobre mim, se vocês quiserem saber também, quando a gente abrir mais para perguntas. Mas acho que a gente pode já começar falando um pouco sobre como tudo começou, e aí, Lia, quando tu quiser interromper, ou se você já achar que quer comentar alguma coisa, fica à vontade também. Tá, então queria só comentar também, assim, para agradecer quem está seguindo, assim, que desde o ano passado eu estou coletando e-mails, assim, né, falando com o pessoal nas redes sociais, mas às vezes a comunicação não funciona tão bem, assim, de mandar notícia e tudo, assim, né, então muito obrigada por todo mundo que está acompanhando também, assim, mostrando interesse, e também vou falar um pouco sobre a nossa aspiração, assim, de oferecer o treinamento de 10 dias, nesse formato como a gente fez no Brasil, junto com, trazendo, né, levando o Adriano para o Brasil, eu e a Lia auxiliando no que possível, assim, né? Então tá. Então, para comentar um pouco sobre como começou, né, o trabalho que reconecta com a Joanna Macy. O trabalho que reconecta, ele é uma metodologia que foi criada pela Joanna, e tudo começou na década de 70, na verdade, quando um dos filhos dela chegou da universidade mostrando um artigo que ele tinha escrito, que falava sobre poluição termal que era produzida pelos reatores de usinas nucleares. E ela comenta assim que era a poluição termal, não era nem a radioativa ainda. E só essa poluição que é proveniente do funcionamento normal dos reatores já causava danos assim assombrosos, e que ela disse que quando ela viu aquilo, ela comentou assim, não, mas isso não pode ser verdade, não pode, porque senão estaria todo mundo gritando nas ruas, dizendo que não é possível usar esse tipo de energia. Mas na verdade isso não estava acontecendo. Então, ela viu assim que, mesmo com abortos, com leucemia, com malformação se aproximando, o número de casos, né, se aproximando de zonas onde tinham essas usinas nucleares, mesmo com todos esses dados, as pessoas não queriam saber nada disso, assim, elas não queriam conversar sobre isso. E quando ela chegava nas rodas de conversa com os amigos, né, ou com familiares, enfim, falava sobre isso, ninguém queria falar, todo mundo desconversava, assim, era assim, tipo, desconversavam total. Então ela viu assim que, mas como que acontece isso? Como que as pessoas não querem saber disso? Está afetando a vida delas, né? Está afetando a vida de muitos seres. Então, por que está acontecendo isso? E aí um outro episódio que ela conta é que uma outra filha dela, uma filha dela, a outra filha, ela tem 3 filhos. Esse era o filho e agora a filha mais nova chegou e disse assim, mãe, qual é a diferença entre a ignorância e a indiferença? E ela diz assim que numa dessas palestras que a gente vê assim no YouTube ela falando,
ela conta assim que começou a buscar toda a teoria, assim, né? E ela disse, e a filha dela nem esperou, e ela disse assim, eu não sei, eu não me importo. Então, essas eram as diferenças de ignorância e indiferença. Ela disse que viu que, na verdade, não é porque as pessoas estão não se importando ou estão ignorando, porque elas sabem disso tudo, né? A gente vê todos os dias nos jornais, né? Isso não é o que está acontecendo. Então, ela confia, né, nessa bondade humana das pessoas de dizer assim que não, elas querem fazer alguma coisa, né? Elas querem que essa situação mude. Mas isso não está acontecendo. Então, por que que isso acontece, né? E aí ela começa a experimentar, então, e nas aulas que ela dá, algumas abordagens que lidam com as emoções, né, com essa parte do mundo interno e de como que a gente lida com essas questões que são tão grandes, né? E... Oi. Olha, caiu aqui. Vou fechar só o microfone aqui para não ficar depois com... Depois qualquer coisa, daí a gente faz a sessão das perguntas. E abre um pouco mais, né, pessoal? Tá. Retornando aqui. E aí, então, ela viu, assim, que nessas aulas ela passava essas meditações, essas práticas, para que as pessoas pudessem falar sobre isso, para que elas pudessem reconhecer que essas emoções estão ali presentes, na verdade, e que elas sentem isso, só que na verdade elas não estão sabendo ver que elas estão ali, né? E que elas pudessem então expressar a sua dor por tudo que está acontecendo, por todos os desastres ambientais que estão acontecendo, né, na década de 70, pela possibilidade de acabar com as condições da vida na Terra como se conhece por uma bomba nuclear. Então, ela viu que com essas práticas, essa indiferença, essa suposta ignorância e indiferença nesse sentido, elas na verdade eram um amortecimento, eram uma apatia. E essa apatia, como palavra apatia, é negação, né? Apatia é sofrimento, né? É sofrer, capacidade de sofrer. Então elas não têm essa, assim, a gente fica sem essa capacidade de sentir, sem essa capacidade de sofrer. Então a gente não está tendo o quê? Não tem compaixão. E aí ela começou a observar isso, que essas dores eram tão grandes que a forma natural que as pessoas encontravam de lidar com tudo isso, que era muito maior do que elas e que elas não, assim, se sentiam inferiorizadas, assim, incapazes de conseguir lidar com tudo isso, era se proteger com essa apatia. E, e aí, então, ela fala assim, tá, mas isso tudo vai continuar acontecendo, mesmo que a gente continue com esse comportamento, né? Então, ela começa a buscar como que a gente pode encontrar formas de lidar com essa dor que a gente sente pelo que está acontecendo com a gente, como humanidade, com os outros seres e com o mundo, que é o que ela chama de dor pelo mundo. E como que a gente pode olhar para isso tudo que acontece e ir além dessa apatia ou ir além da negação e também ir além da raiva, né, daquela ideia que tem inimigos e que tem alguém que é o centro do mal e que a gente vai ter que lutar contra essas pessoas que estão destruindo o mundo e nós somos os bonzinhos, né? Então, isso é algo que a gente vê que é presente também e que não é muito benéfico, né? Então, ela viu que as formas de lidar com isso muito era fazer essa dor ficar presente em uma situação, em um ambiente onde as pessoas se sentissem protegidas e seguras e acolhidas para tratar sobre isso. E elas aí conversando sobre isso, elas vão ver que essas emoções que elas sentem não são loucura, que a dor que elas sentem quando a Amazônia é desmatada não é uma loucura. Que a dor que a gente sente quando a gente vê as fotos dos animais intoxicados por plástico não é uma loucura, que a gente não está delirando quando a gente começa a sofrer por isso. E aí ela viu que o fato de expressar, né,
essas dores, faz com que as pessoas, depois desse momento de expressão, as pessoas comecem a compostar essas emoções, isso já começa a se transformar por si só. Só pelo fato de a gente poder expor isso, conversar com as pessoas, falar sobre isso. E também com o auxílio de, claro, outras bases teóricas e práticas, e outras práticas também, né? Que todas é um arcabouço, assim, o trabalho que reconecta, né? Mas, então, passar por esse momento de expressar, de compartilhar isso, já era como que um resultado, assim, né? De a pessoa já começar a estar em um outro lugar, assim, né? Internamente. Então, ela já começava a olhar para essas coisas de um outro jeito, para tudo isso que acontecia, com muito mais poder de ação, com muito mais sensibilidade para agir junto com as outras pessoas que também estão compartilhando isso com elas. Então, isso mostra até para as próprias pessoas de que, na verdade, elas não estão sendo apáticas. E que, na verdade, aquilo era uma maneira delas se protegerem e que o que aflora é um coração generoso e cuidadoso, tanto com elas mesmas, quanto com as outras pessoas, quanto com os outros seres, quanto com a Terra. Então, isso fica muito evidente, assim, que isso já é um próprio gás, assim, né, para a pessoa se motivar a fazer alguma coisa, né, depois que termina a formação, assim, né. E aí, uma das frases que a Joana fala, assim, que eu acho muito bonita, é que um coração que se abre pode conter o universo inteiro. E é isso, assim, né? Às vezes a gente fica muito fechado, assim, tentando se proteger, como eu hoje, que eu queria só fazer essa conversa com o pessoal do lugar, que é uma galera que eu já conheço, e eu ia ficar super confortável com eles. Aí o Gustavo disse assim, não, abre geral, vamos falar pra galera. E aí agora, né, que bom que tá todo mundo aqui, que quanto mais pessoas, né, ficarem sabendo da Joane, do trabalho dela e dessa metodologia do trabalho que reconecta, melhor, assim, né? Mas a gente sofre com os nossos receios internos, né? Então, ela comenta, assim, né, que esse se abrir, assim, é o que mostra pra gente que, na verdade, a gente tem a capacidade de lidar com o desconforto, né, das dores. E que nesse próprio receio a gente vai encontrar a nossa força para superar isso, a nossa força para superar os problemas que a gente tem que lidar hoje, os desafios, né, ambientais e sociais que a gente tem que enfrentar hoje para a gente continuar subsistindo como uma espécie como a gente conhece hoje na Terra, né? E aí, então, uma outra frase que ela tem é que, assim, de todos os perigos que enfrentamos, do caos climático à guerra nuclear, nenhum é tão grande quanto o enfraquecimento da nossa resposta. E essa é uma frase, assim, que eu acho que é muito bonita, assim, né, para a gente perceber que é a nossa ação que vai fazer as coisas mudarem, né? E por mais que o medo seja uma forma da gente se proteger, a apatia, elas são contraproducentes, né? Porque elas não vão fazer as coisas mudarem. Então, como que a gente pode, dentro dos nossos próprios limites, e sabendo da urgência dos problemas que a gente enfrenta hoje, como que a gente pode caminhar, né, nessa direção de construir um futuro melhor? E uma outra frase que eu também gosto do Thich Nhat Hanh, do mestre budista, ele fala que o que mais necessitamos é escutar dentro de nós os sons da terra chorando. E essa junção de nós com a terra, de a gente se ver como terra, é uma das coisas muito fortes assim que a gente aborda no trabalho que reconecta, né? Essa expansão do nosso do sentido do eu, né? Então a gente deixa de se ver como esse corpo aqui, essa vidinha, como se nós fôssemos isso. E aí a gente começa a expandir assim aquilo que a gente tem como eu, né? E até eliminar completamente isso em um futuro, tomar, né? Lia, quer comentar alguma coisa?
Tava pensando aqui, né, como é difícil resumir esse trabalho, né, Polly, assim, o intento dela, assim, porque a gente está um pouco mais familiarizada com o budismo, né, que a Joanna Macy, ela se inspira no budismo e também na teoria de sistemas para fazer isso, a gente reconhece, mas com certeza tem uma coisa muito original do olhar dela, assim, sobre isso, né, ela usa o Dharma, ela usa os ensinamentos, mas a forma como ela, por conta do contexto onde ela estava inserida, enfim, por conta de, sei lá, karmas de vidas passadas, sei lá o quê, ela apresenta aquilo de uma maneira muito única, né? E eu acho que essa frase do Tishnahan, né, da gente ouvir os sonhos e as dores da Terra, explica o próprio pensamento da Joanna Macy, porque essa abordagem dela da dor pelo mundo, de que, como ela trabalhava também com muitos ativistas que tinham esse sofrimento profundo pelo que estavam vendo, porque eles estavam testemunhando, talvez mais do que vários outros setores da sociedade, né, a devastação que estava ocorrendo, que está ocorrendo, que tem ocorrido. Ela soube muito habilmente fazer com que a gente fosse capaz de acessar esse sofrimento sem manipular. Eu acho que o grande salto, assim, do que ela apresenta para a gente, né, como transformar esse sofrimento de fato em composto. Então, uma chave é não manipular, não achar que a gente tem que consertar isso, não achar que a gente não tem que sentir isso, não achar que a gente não vai dar conta de sentir essa dor pelo mundo, né, pelo que está acontecendo socialmente. A gente simplesmente ficar com aquilo é o que de fato, né, na visão dela, e essa é a visão exatamente do budismo, é ficando com essa dor pelos outros seres, pelo que está acontecendo com os nossos irmãos humanos e com várias outras espécies e com a própria Terra, ficando com essa dor, é daí que vai gerar o coração de compaixão, né, e de coragem para atuar. E aí é interessante também ver que nas primeiras oficinas, ela focava muito essa coisa do ativismo, né, como se ela tivesse gerando inteligência de mundo interno para esses ativistas atuarem com mais lucidez, com mais compaixão. E que depois ela foi abrindo o leque, né, do que é ativismo para o ativismo ser entendido simplesmente, ou ativista ser entendido simplesmente como alguém onde o mundo e os outros são prioridade. Não a vida dele é prioridade, mas existe alguma coisa maior do que ele que é prioridade, pelo qual ele pode dedicar o serviço dele, assim, né? Então, nesse sentido, o ativismo pode ser qualquer coisa, né? Qualquer ação, não precisa ser aquilo que a gente entende formalmente. Então, acho que essa transmutação de dor é o grande insight, né? E eu, como acabei indo para lá no Chile, né? Contigo lá juntas, porque eu estava escrevendo um texto para essa revista que foi editada agora, né, Bodhisattva, eu procurei um monte, assim, realmente tinham mestres falando da crise ambiental de maneira muito profunda e muito hábil, entre eles o Dalai Lama, Sua Santidade Karmapa, grandes mestres, sabe? Mas a abordagem dela, onde a gente penetra na dor e faz isso coletivamente, né? Que ela tem essa expressão maravilhosa, desprivatizar a dor, né? A gente coletivizar a dor que eu sinto é a mesma tua, né? A dor de uma mãe que não sabe o futuro do filho, porque daqui a 50 anos a gente não sabe se a gente não vai estar vivendo escassez de água, de comida. A dor de uma mulher que perdeu a vontade de ter filhos. Isso é uma dor da crise ecológica, né? A dor de uma pessoa que não sabe o que comer porque está tudo envenenado no supermercado. Isso também é uma dor da crise ecológica, né, do nosso tempo. Então, ela soube perfeitamente transmutar, sabe? Eu acho que esse é o grande trunfo, assim, da metodologia, do trabalho que reconecta, né? E foi o que realmente me inspirou a ir para lá, assim. Apesar de tu ter falado tantas vezes, eu acho que eu mesma precisava estar bem no lodo, depois de ter entrevistado e pesquisado um monte sobre crise ambiental, ter lido um monte de coisa, quando eu estava bem no lodo, foi que eu realmente me conectei com ela, eu vi que tinha alguma coisa ali que era diferente, né? Então, para mim, da experiência ficou assim, é claro, tem várias
contribuições maravilhosas, mas essa da desprivatização da dor, de não manipular essa dor, de ficar com ela para daí poder agir com compaixão, com o ativismo amplo, né? Eu acho que essa resume, né? A coisa. Como eu vou precisar sair, aí eu vou só mostrar para vocês a capa da revista. Que bom que tem ela aí, porque eu não tinha. Não tenho ainda, né? Tá aí com vocês? Aham. Que é o texto, tem vários textos legais aqui, que a capa é budismo, é a grande virada, que é o termo cunhado pela própria Joana Mense, né? O tempo da grande virada. Polly vai falar mais para vocês disso. Mas se vocês quiserem procurar, depois a Polly fala como. Infelizmente eu vou ter que sair. Obrigada, Lia. Nossa, Mas fico bem feliz de estar com vocês e acho que o nosso país está precisando, assim. A gente está precisando, o país a América Latina está precisando disso. E a gente estou aqui para cultivar esse solo né, de massa crítica, de gente pensando sobre isso, para a gente poder se unir e fazer as vivências que ela sugere, que são muito maravilhosas. obrigadão, Lia. Obrigada a tu. Então, eu tenho mais algumas coisas aqui para comentar com vocês. Aí, não sei, assim, deixa eu ver aqui no chat que alguém colocou alguma coisa. Ah, obrigada. Bom, a Lia já especificou bem, assim, né? Mas se a gente for querer fazer uma explicação, assim, né, do que é o trabalho que reconecta, a gente pode dizer que ela é uma metodologia que serve para ser trabalhada em grupo, né? E o objetivo principal é promover assim esse desejo e essa capacidade de participar na cura do nosso mundo, na transformação desse mundo como a gente vê hoje, né? Assim, principalmente no que a gente fala da sociedade, como ela fala da sociedade de crescimento industrial, né? Que é a sociedade que a gente vive, né? Então aqui a gente não vai encontrar, infelizmente, nenhum indígena, né? Porque eles até, né, tem alguns que, né, a gente tem alguns amigos aí que estão bem internéticos, bem metidos, né? Mas assim, para não desviar o assunto em relação a isso, a gente sabe quem é majoritariamente que está causando os impactos que a gente vê na humanidade hoje, né? E a gente pode definir esse grupo de pessoas como a sociedade do crescimento industrial. E obrigada, Lin. E essa sociedade do crescimento industrial, ela tem uma ideia, tem conceitos por trás, visões por trás, né? Então, a gente explorar quais são essas visões fazem a gente entender o que é, quais são as causas que geram esse tipo de sociedade e quais são as visões, quais são os valores que são úteis para a gente construir uma sociedade diferente dessa, né? A gente dar nascimento a um outro mundo possível, além desse que a gente está vivendo hoje. Que se assemelha muito a culturas como a dos povos originários, né? Por exemplo, mas não que a gente precise se limitar a pensar e construir o mundo da mesma forma como eles, né? Então isso é um outro, assim, é mais usar as visões como base e daí a partir dessas visões como que a gente constrói outras estruturas de sociedade, estruturas de cidades, enfim, como que a gente dá nascimento a tudo isso, né? Comentar também que o trabalho que reconecta ele é uma metodologia aberta, né, open source. Então os livros eles estão disponíveis na internet, alguns de forma gratuita. Não é uma formação onde a pessoa tipo assim sai com, né, a gente recebe às vezes um certificado, mas é mais de como se diz, simbólico do que você só pode falar se você tem um certificado ou coisa do gênero. Só que, claro, quem participou das vivências, quem já participou de alguma dinâmica dessas que tem na guia, né, por exemplo, vai conseguir oferecer um trabalho muito mais fidedigno com a ideia da própria Joana do que apenas de maneira solta, né? Então, a gente pode ver mesmo como se fosse, assim, uma linhagem, né? Assim, a pessoa fez
ou com a Joana, ou com os facilitadores que tiveram vivências com a própria Joana, e aí depois com as outras pessoas que tiveram com esses facilitadores. Aí a essência não se perde, né? Mas os conteúdos estão, enfim, disponíveis, né? A pessoa pode imprimir, enfim, estudar, ver quais são as dinâmicas, utilizar em outras atividades menores, pegar uma prática específica, enfim. E o Trabalho que Reconecta, ele já existe há 40 anos. Ela começou, a primeira turma que ela fez, assim, como Trabalho que Reconecta, que na verdade era outro nome, mas a primeira turma foi em 78. Então, ela facilitou muito os treinamentos em países que tinham um vínculo com a questão nuclear, né? Por exemplo, a Rússia, a Ucrânia, o Japão, Estados Unidos, ela é dos Estados Unidos, né? Na Alemanha. Então, na América Latina, isso começou agora há pouco com os próprios alunos que fizeram um treinamento com ela, né? Como o Adriano, que eu comentei que é mexicano, e aí agora ele veio para o Chile, e a nossa aspiração é oferecer no Brasil, né? Que a gente saiba, nunca teve um trabalho que reconecta com uma formação de 10 dias no Brasil, assim. Se teve na década de 70, 80, e eu desconheço, assim, 90, não sei. E hoje em dia, pelo que o Adriano contou pra gente, ele é a única pessoa que está fazendo a formação com esse formato de 10 dias, como a Joana fazia. Então, é bem precioso, assim, da gente aproveitar isso, assim, né, de alguém que tem um contato próximo com ela e que explorou bastante, assim, né, as vivências com ela também. O Trabalho Reconecta, inicialmente ele tinha o nome de Desespero e Empoderamento, também já foi chamado de Ecologia Profunda, Esperança Ativa, como é o nome de um dos livros dela, Active Hope, Despertando com a Terra, Nossa Vida como Gaia, que é o nome do livro em português, que foi editado em 2010, mas já não tem mais, assim, é uma raridade, assim, encontra em sebo muito caro. E também Conselho de Todos os Seres, que é uma das práticas, assim, que é um carro-chefe, assim, do Trabalho que Reconecta. Então, o objetivo principal, assim, do Trabalho que Reconecta é o quê, né? A gente mudar essa nossa percepção de identidade isolada, independente no mundo, né? Sair dessa nossa própria casca e começar a ter uma outra identificação um pouco maior, mais ampla, de a gente ver como a nossa existência ela é interdependente com a existência da Terra, com os outros seres, com dos elementos, com da água, com a qualidade da água, com a qualidade da Terra. E que quando esses elementos, quando esses seres estão adoecendo, nós também estamos adoecendo. E aí esse vínculo entre o nosso adoecimento e o adoecimento da Terra, por exemplo, é abordado com a perspectiva da ecopsicologia, que é uma das vertentes que fazem parte do trabalho que reconecta. Aí, quantas pessoas, então, elas passam por essas experiências de compartilhar as próprias tristezas sobre o que está acontecendo com o mundo, né? E veem que essas dores, elas são as mesmas dores dos outros seres, não só humanos, mas dos outros seres vivos, né? A gente começa a desprivatizar a dor nesse sentido, como a Lia trouxe para a gente, e essa acaba ruindo um pouco com aquilo que a gente chama de ser hiperindividualizado, que é um fruto, né, um resultado da sociedade do crescimento industrial, que vem com essa identificação muito grande com a cultura do sucesso, com a cultura da competição. Então, todas esses mecanismos reforçam, né, essa retração, né, essa contração assim de isolamento, de a gente se limitar, assim, né, nessa percepção de que a gente é só isso. Então, essas vivências que ela teve passaram muito pelos conhecimentos budistas, como a Lia comentou, né? Grande parte do trabalho que reconecta é baseado nas vivências budistas, nas práticas budistas. E ela viveu em uma comunidade budista de refugiados tibetanos na Índia
1965, eu não encontrei as informações de quanto tempo. E aí ela disse que depois isso, né, serviu muito de base, né, depois os contatos com os mestres que ela teve, né, nesse momento enfim, durante a vida. E depois de um tempo, depois de anos, assim, né, ela voltou para esse lugar e contou sobre essas coisas que ela viu, sobre como as pessoas estão se distanciando, mesmo com coisas tão difíceis acontecendo, né, com questões muito grandes para a gente lidar das questões ambientais e sociais. E ela disse que eles passaram para ela, depois que ela chegou lá e disse assim, mas agora eu comecei a trabalhar dessa forma, e enfim, eles, né, conversaram, e ela disse que eles disseram assim, agora a gente sabe o que a gente precisa passar para você. E eles ensinaram para ela algumas práticas de Manjushri, que é um bodhisattva no budismo, né, uma figura que representa a compaixão irada, né, aquele que corta a ignorância com uma espada, né, e com a sabedoria, né. Então, além dessa referência, tem outras referências do budismo, como, por exemplo, os votos do Eko-sattva. Ela fala sobre as 4 nobres verdades, tem práticas meditações que são relacionadas às 4 qualidades incomensuráveis. Então, assim, tem muita conexão, assim, com os ensinamentos budistas, né? Quem é budista vai se identificar bastante, assim, e quem não é vai aprender muito. E, claro, o conceito mais transversal, assim, de pano, né, que fica, assim, como base, que é o da interdependência, né? Então, a ampliação do nosso sentido do eu, a nossa conexão com todos os seres é uma dos resultados, assim, né, do trabalho que reconecta quando a gente experiencia ele, né. E além disso, o trabalho que reconecta é muito baseado também nas teorias dos sistemas, na teoria de Gaia. Ela estudou, ela juntou os estudos dela das teorias dos sistemas com o budismo na tese de doutorado dela, que ela voltou a estudar lá com 40 anos, ela disse. Voltou para estudar depois de ganhar os filhos e tudo, e aí diz que foi super forte, assim, para ela, né? E essa tese se transformou no livro Mutual Causality. Então, a ideia principal é o quê, né? A ideia, a gente, como a Lia comentou, né? A gente tem a possibilidade de fazer uma grande virada, que é o quê? É essa virada da sociedade do crescimento industrial, dessa sociedade como a gente conhece hoje, né? Para uma sociedade, como ela chama, que promove ou sustenta e celebra a vida. Então, essa grande virada da sociedade do crescimento industrial para as sociedades que promovem e sustentam a vida é o que ela chama de grande virada. E ela diz que essa é a terceira grande virada, assim, que a sociedade humana pode passar, né? As 2 primeiras foram a revolução agrícola, né? Começar a se fixar em alguns locais e começar a plantar, né? Muitos milênios atrás. E depois, agora, a revolução industrial, né? A revolução industrial. E agora, essa grande virada é a terceira revolução que pode acontecer e que já está acontecendo, né? E, na verdade, a gente pode ver que ela já está acontecendo, mas que ela pode ter um impacto tão grande quanto essas 2 primeiras. Então, isso é o forte, assim, né? De que a gente pode não achar, a gente pode deixar de pensar pequeno e ver que isso é um movimento grande que já está acontecendo, só que ela não vai ser noticiada nos jornais, porque a natureza dela é ser auto-organizada, vir de baixo da base, não é algo que vem de cima, assim, né, e domina, né. Então, é muito difícil a gente ver esse burburinho que vem de vários cantos do mundo, né, e conseguir visualizar isso. Mas ela está acontecendo, né, em algum momento ela vai ser suficiente
ou não. E isso é um ponto também, né? A gente não tem certeza se vai ou não vai. Só que a única coisa que a gente tem é a nossa possibilidade de fazer isso mudar, né? O resultado a gente não, né? Ninguém pode garantir o resultado, se vai dar certo, né? Se vai dar certo, se não vai dar certo, se a gente vai conseguir transformar o curso da humanidade como a gente conhece hoje e da vida na Terra, né? Mas se a gente tivesse certeza, como ela diz, né? Talvez a gente não fizesse nada. Então é essa incerteza, esse não saber é o que permite a gente se movimentar também. E aí a gente pode utilizar essa noção de que a gente vê como os seres estão sofrendo, como a gente vê que o sofrimento, né, nosso cotidiano, como tem pessoas que sofrem muito mais do que a gente, como tem seres sendo extinguidos. A gente está passando por uma sexta extinção em massa, né? Um aquecimento global atingindo temperaturas que podem mudar as condições da vida na Terra como a gente conhece. Desastres como a gente vê no Brasil acontecendo, com o desastre da Samarco em Mariana, como o da Vale em Brumadinho, com o que aconteceu hoje com esse tiroteio em Suzano. Então a gente vê todos esses desastres acontecendo e o que a gente, né, como que a gente vai continuar vivendo desse jeito sem fazer nada, sendo que é possível fazer alguma coisa? Então, eu acho que cada um pode ver como, né, como a gente pode contribuir para que isso mude, né? E aí isso é o que move essa possibilidade dessa grande virada acontecer, né, em uma escala suficiente para a gente construir o que no budismo a gente chama de terra pura, né? Então, deixa eu ver mais aqui o que eu tinha comentado, vou deixar para vocês. Eu trouxe aqui, deixei aqui uma fala do Lama Santen, que ele diz assim no livro O Lama e o Economista: as sociedades modernas vivem como quem trafega em alta velocidade sem saber se haverá estrada dali a 100 metros. Tornamo-nos dependentes de materiais e os consumimos aceleradamente sem saber se novas fontes serão descobertas. Devastamos a atmosfera, os mares e os rios, ignorando se esse processo poderá ser revertido mais adiante. Então, passando para a parte assim que é um pouco mais, né, mostrando assim, tá, então com tudo isso, como que a gente faz, né? Qual é a metodologia que ela propõe? O trabalho que reconecta, ele é conhecido muito pela espiral, assim, que, dir, que dirige o próprio desenho do trabalho, né? Das vivências. E essa espiral ela é dividida em 4 etapas. E a primeira é a gratidão, que ela conta que quando ela começou a fazer essas experiências, assim, né? Essas vivências com os ativistas, com as pessoas, eles iam direto pela dor, assim, né? Já iam direto se tratar da dor e já mergulhavam assim de cabeça e ela viu que aquilo não dava certo, assim, que o pessoal saía meio quebrado, assim, muito frustrado. E aí, com o tempo, ela foi vendo que quando a gente começa uma atividade como essa, valorizando o porquê que a gente está aqui, né? Vendo o que é de benefício, assim, por que a gente está querendo preservar isso? E a gente começa a ver qual é o presente que é a vida, né? Como é maravilhoso a gente estar vivendo num momento como esse e as possibilidades infinitas que a gente tem de fazer coisas maravilhosas e, e ficar feliz por coisas pequenas. Se a gente começa a estar completamente presente, são coisas muito básicas assim que nos trazem felicidade, né? Assim, você vai perguntar para as pessoas, elas vão relatar coisas muito simples, como compartilhar um momento com algum amigo, ou saborear uma fruta muito, muito saborosa, muito gostosa, ou escutar uma música muito boa. Então, assim, são coisas super simples que nos trazem felicidade. E essa ideia de que comprar coisas, ter coisas, né,
que o próximo iPhone né, saindo é que vou ficar super feliz. Isso vai se deteriorando um pouco quando a gente começa a explorar isso mais profundamente, né? E aí a gente vê, então, que nas vivências é muito melhor a gente começar pela gratidão, assim, agradecer pelo presente de estar vivo, pelo que é estar vivo hoje, né? Fazer, então, com o que a gente chama no budismo, uma conexão com a vida humana preciosa, né? E isso vem muito também das sabedorias dos povos originários, que eles agradecem muito, né? Também tem as canções deles, as orações, são muito de agradecimento, sempre, principalmente baseadas no agradecimento. É uma forma de aterrar a gente, né? Então, a gente sente assim, a gente se sente diferente, né? E aí, a partir dessa energia que vem da gratidão, a gente pode entrar, então, na dor pelo mundo e começar a honrar essa dor, a ver que nela tem sabedoria, ela tem uma possibilidade enorme de ensinar pra gente coisas que a felicidade não vai ensinar. Então, quando a gente começa a ignorar essas emoções, a gente está deixando de aprender alguma coisa. Então, quando a gente começa a criar essa intimidade com a dor, com o sofrimento e poder aprender com ele, a gente gera uma outra riqueza, né? Aí, essa fase, então, como a Lia comentou, né, o carro-chefe, assim, né, do trabalho que reconecta. A gente começa, então, a ver como que a gente transmuta, né, como que a gente, depois de viver tudo isso, sem negar, sem ignorar isso, como que isso gera um outro movimento, né, que é sair dessa ideia de que essas dores ou não deveriam ser sentidas, ou elas são só nossas, ou elas são loucura, enfim. A gente vai desprivatizar essa dor e ver que ela é muito mais natural do que a gente pensa. E aí a gente pode, então, ir além dessa repressão e além dessa patologização que a gente tem, né? Hoje em dia, essa cultura do medicamento, né? Da medicalização, assim, que tudo é depressão, mas na verdade a gente não vê que está todo mundo vivendo dentro de apartamento, que não tem uma conexão com uma área verde, que a gente vive no trânsito de uma maneira frenética que é automaticamente geradora de ansiedade. Então a gente desconecta tudo isso, como se o entorno não fosse trazer condições que nos levassem a ficar doentes também, né? Então a gente está perdendo uma parte da gente. E aí é isso que a ecopsicologia traz também, né? E a ecologia profunda, essas vertentes do conhecimento de onde o trabalho que reconecta bebe, né? Aí a gente vê como transformar tudo isso em compaixão, né? Em amor, em compaixão, e lidar com isso na próxima fase, que é chamada ver com novos olhos. Aí, compartilhadas essas dores, a gente vê que essas dores não são só nossas, que que faz sentido essa dor existir, porque a gente é interdependente, e esse dano que a gente está causando na Terra e nos outros conterrâneos da gente, assim, ela tem um sentido de existir, né? E aí a gente começa a explorar também essa conexão não só com os seres de agora, mas também com os seres do passado e com os seres do futuro. A gente vê que a gente está aqui porque teve outros seres que viveram de uma determinada forma, que ajudaram a gente a sobreviver e que também trouxeram todos esse caos, né? Mas a gente pode se conectar com os seres de sabedoria das tradições contemplativas, com as sabedorias dos povos originários, com as suas cosmovisões, reconhecer a inteligência dos outros seres e reconhecer que, na verdade, né, a gente é uma das últimas espécies que está na Terra, então a gente é a criança da Terra, assim, né? Então, o quanto que a gente pode aprender reconhecendo a nós mesmos como esses outros seres, né? Reconhecendo que na inteligência das nossas mãos está a inteligência das barbatanas, dos peixes, né? Das nadadeiras, dos peixes, desculpa, que a gente, né, tem as brânquias que se fecharam no período que a gente estava ainda no útero, né, das nossas mães.
Então, começar a reconhecer toda essa interdependência que não é só externa, mas assim que constituem a gente, né? Então, isso tudo é explorado nessa fase. E aí, depois, na última fase da espiral do trabalho que reconecta, é seguir andando. Então, com tudo isso, com toda essa mudança, essa ampliação do sentido do eu, né? Esse reconhecimento dessa interconexão, ver que a gente tem a capacidade de estar numa situação complexa, mas lidar com ela, encontrar, né, maneiras de ir além disso, a gente vê que tem um poder sinérgico que surge desse grupo, assim, né, e aí da sociedade humana, né, da família humana, que é capaz de lidar com tudo isso, que é capaz de gerar uma transformação pessoal e social. E aí a gente desenvolve, então, nessa fase, planos, visões, tece redes, né? A gente é convidado a seguir em contato e também levar isso para os contatos, né? Para as nossas próprias redes e ampliar essa visão das pessoas, né? E ir semeando, né? Por onde a gente passa, para que a gente possa, então, se tornar agentes de transformação, né? Então, durante essa, isso é como acontece, né? E o que é feito, né, durante esses 10 dias, né? Durante esses 10 dias, a gente vai receber, então, conteúdo teórico, que, né, a gente vai ter aulas sobre todo esse conteúdo que molda, né, o conhecimento do trabalho que reconecta. Então, aqui só para dar uma noção da guia impressa que eu tenho aqui. Depois tem outros livros aqui do Adriano também, que eu tenho, e os da Joana, em grande parte, eu tenho online, assim, né? Mas a gente vai receber esse conteúdo teórico, mas não só isso, porque a gente sabe que a teoria não é suficiente para a gente mudar, né? Se fosse, não precisava mais tanto artigo científico, né? Então a gente vê que mesmo com as comprovações teóricas, científicas, né, muito, né, conceituais, desde a década de 70, que estão mostrando que o aquecimento global era uma verdade, e isso não aconteceu. Por quê? Porque a gente precisa dessa vivência, né? A gente precisa dessa experiência que passa pelo corpo, que passa pelas emoções, assim, né? E aí isso tudo é tratado, é feito em dinâmicas, que são feitas em duplas, em trios, entre 4 pessoas, em caminhadas que a gente faz silenciosas, guiar, que tem um objetivo, né? Então a gente é conduzido para a atividade, faz a atividade, depois compartilha, né, sobre como foi a vivência para cada um. Também são feitas meditações, rituais. A parte de ritualização também é bem importante para a gente começar a voltar a trazer essa parte mais oculta, que é considerada subjetiva, que não é muito valorizada na cultura atualmente, mas que na verdade tem toda uma riqueza por trás disso, né? Então, isso também é muito explorado, desenhos, coisas mais lúdicas, atividades lúdicas, canto, dança, poesia, enfim, é bem rico, assim, depende muito também de como até a contribuição dos próprios participantes, né? E aí, umas últimas coisas, assim, que eu tinha trazido para falar, assim, para dizer assim, eu comentei de tudo que eu acho que pode ser importante para o pessoal saber, que quais são esses rios que nutrem, assim, o trabalho que reconecta, né? Que são os grandes corpos, assim, de conhecimento. Então, um deles são as sabedorias ancestrais e as tradições espirituais, principalmente as filosofias contemplativas do Oriente, principalmente o budismo, com o qual ela teve conexão, a sabedoria dos povos originários isso. Depois, o outro rio são os conhecimentos vindos da ciência, dos novos paradigmas da ciência, como, por exemplo, as teorias dos sistemas vivos, a teoria de Gaia, a teoria dos sistemas complexos, pensamento sistêmico, física quântica, essa visão, né, de que não há um mundo feito lá fora, não há algo sólido lá fora, e sim dessa visão do observador que constrói o mundo, né? Que cria um mundo coemergente com a própria maneira de ver.
Então, se a gente pode, se esse mundo não é sólido, ele não está lá fora construído, a gente pode alterar, né? Então, como que a gente altera esse mundo? Como que a gente dá o nascimento a esse mundo de uma maneira melhor, né? E a outra vertente é a da dor pelo mundo, né? Então, esse reconhecimento de que a gente está passando por um adormecimento psíquico, né? De uma situação de muita apatia, de negação, de ataque, de não conseguir lidar com as nossas emoções, mas entender que isso tudo que está acontecendo, a gente pode ter a capacidade de lidar com essa dor, né? Que a gente tem a capacidade de ver que ela não é só nossa, de passar por esse processo de desprivatizar a dor e depois disso transmutar, né, ela. Então, lida muito com o cultivo de compaixão, de amor, de equanimidade, de alegria, e é também de reconhecer que essa dor ela é uma resposta natural, não tem como a gente não sentir essa dor, sendo que nós somos seres interdependentes. Então, ela é uma resposta natural, assim, para essa interconexão que a gente que é a realidade, né? E algumas outras vertentes de conhecimento que são abordadas dentro do trabalho que reconecta, então, que eu comentei antes, é a ecologia profunda, que vem muito da visão do Arne Næss, que é um senhorzinho noruego, já faleceu, mas é da Noruega, né? Né? Que traz, então, essa visão de a gente ampliar esse sentido de identidade, né? Sair dessa visão antropocêntrica para abordar uma visão que seja mais ecocêntrica. A da teoria dos sistemas vivos, ou seja, reconhecer que não existem sistemas fechados, isolados e independentes, ver que a realidade é interdependente, que ela é orgânica, que ela tem esse processo de auto-organização da vida, né? Que interage com o que está no entorno e que é capaz de criar propriedades emergentes e que são maiores do que os próprios elementos que estão no sistema. A teoria de Gaia, ou seja, a gente, de partida, para participar de uma abordagem como essa, assim, a gente tem que reconhecer que a Terra é um sistema vivo. Então, que ela é capaz, né, de se autorregular e que as condições que a gente está gerando são contra a autorregulação da Terra. A gente vai gerar um desequilíbrio enorme. A Terra vai continuar existindo, mas a gente não, e muitos outros seres não. Então, meio que tomar essa consciência, né, disso e dizer que papel a gente está querendo viver na Terra, né? O que a gente está querendo fazer aqui? E aí também outra vertente muito importante é a da ecopsicologia, que trata então dessa relação psicológica entre os seres humanos e a natureza, né? Que diz que esse desenvolvimento ótimo, a gatinha do Tássio ali, eu adoro ela, que esse desenvolvimento saudável a gente não vai conseguir ter em um ambiente que está doente, que a nossa mente não vai ficar saudável quando a gente estiver se relacionando com a natureza dessa forma, né, com as outras espécies dessa forma. E ela também é importante para a gente desprivatizar essas doenças que a gente tem hoje que rotulam tudo como ansiedade, como depressão. E isso pode ser visto como, por exemplo, déficit de natureza. Ou qual é o outro termo que se usa? Tem o déficit de natureza. Eu tinha outro agora na ponta da língua, mas agora eu esqueci. Mas, enfim, que fazem essa conexão da condição da nossa mente com a condição da Terra. E essa conexão é muito importante para a gente ver hoje tudo que está acontecendo na Terra de uma maneira diferente. Então, para terminar, assim, é dizer que o trabalho que reconecta é uma experiência apaixonante e apaixonável, assim, porque é muito comum de a gente sair, assim, amando todo mundo, querendo, né? É bem interessante, assim, é muito bonito, assim, a gente sai muito transformado. E aí aqui eu trouxe uma frase de um facilitador que diz que, como sempre, eu acho que o trabalho que reconecta oferece uma abertura para nos apaixonarmos uns pelos outros, com a vida, consigo mesmo e com a vasta trama de relacionamentos. E
é muito bonito, assim, né? E aí dizer para vocês que a ideia é a gente poder trazer esse treinamento para o Brasil, né? O Adriano, a gente está em contato, tem muita vontade de fazer no Brasil, tá? Desde o ano passado, da formação que foi em abril do ano passado, a nossa tentativa foi de fazer em 2018, mas não, a gente não encontrou um lugar assim que fosse apropriado no sentido principalmente financeiro, porque eu acabei buscando muitos lugares que eram como esses ambientes que fazem eventos, assim, que tem quartos particulares, né, privados e, enfim. Mas a ideia mais é, por exemplo, assim, vou explicar, dar o panorama assim grande, assim, né? Se a gente encontrar uma ecovila que tenha quartos, que o pessoal dorme como em alojamento, né, que acaba tendo uma cozinha já que é da estrutura do local, para fazer esses eventos, os custos ficam muito mais em conta. Então, a gente estava olhando esses outros lugares, eles tinham só para hospedagem. Pois é, então, a Suzana perguntou se dava para fazer no SEB. É a nossa aspiração, mas não, né? Vamos esperar isso entrar mais na mente do Lama e ver se isso é possível mesmo, né? Por enquanto a gente está namorando a ideia, assim, né? Mas eu vou abrindo a possibilidade para outros lugares aparecerem, assim, né? E aí a gente até conversou com uma das pessoas que estavam aqui no treinamento esse ano, que é do Brasil, e ele morava em Alto Paraíso. E ele era guia turístico lá, então ele comentou de algumas outras, algumas ecovilas de lá, assim, que poderiam receber o treinamento. E eu preciso entrar em contato com esses lugares e ver a possibilidade mesmo, assim. Mas eu sonho muito com algo que venha da rede, assim, bem, assim, nossa, que é alguém que quer mesmo ver isso acontecer, sabe? Porque eu sozinha não tenho como encabeçar assim, a organização de um evento como esse, que são de 10 dias, né? Trazer o Adriano, organizar tudo isso. Ele vem do México, vem dos Estados Unidos, que ele mora nos dois países. Ele fala espanhol e inglês, ele não fala português, então isso é uma coisa que a gente tem que lidar também, ver como vai ser, se as pessoas que vão participar conseguem compreender espanhol, se isso vai ser elitista ou não vai ser elitista, fazer em uma outra língua. Se for, né, um agravante, a gente tentar conseguir fazer tradução simultânea, mas ao mesmo tempo a gente sabe, né, que assim, como as dinâmicas são muito assim, não só do facilitador falar, mas assim dos próprios participantes, é muito dinâmico assim, né? Então eu fiquei pensando como que seria assim, ter que traduzir. Então, saber assim que a nossa linguagem é R$ 10 reais. Então, por 10 dias, R$ 1.500 só de hospedagem e alimentação. Eu acho muito caro. Eu sei que tem cursos que são muito mais caros do que isso para esse período, mas fora depois, né, o que vai ser gasto para trazer ele para cá, com o pessoal que vai organizar, enfim. Então a gente tem que, chamar ele para chamar o Lama para ver se ele aceita, mas é um pouco isso, assim, né? Se a gente encontra esse espaço, vai ficar muito mais fácil de acontecer. E os períodos possíveis para o Adriano vir para o Brasil, que ele comentou com a gente, seriam fim de outubro e início de novembro. Aí quem vai no Alan Wallace, na Elizabeth Matznangel, já pede um mês assim, de férias para dar conta de ver tudo, participar de tudo. E para finalizar, eu quero agradecer muito a paciência de vocês de só ter escutado assim, né, esse tempo todo e aí abrir para perguntas se vocês quiserem, mas eu queria só para encerrar antes dizer que a gente vai fazer uma conversa com a Joana Meice no lugar. Quem não conhece o lugar, é um site que eu e a Giovana, que está aqui também, a gente trabalha, é o lugar.org. E ela aceitou, assim, a gente chutou para o alto e disse assim, vamos mandar um e-mail para a Joana Meice? E aí a gente mandou e ela aceitou.
E aí, então, a gente vai fazer uma conversa com ela no dia 19, às 8h30, terça-feira, para fechar o ciclo, o ciclo SIM que a gente fez nesse início de ano, né? Todo início de ano a gente faz um ciclo de práticas assim, mais focado, e com participantes, com convidados que trazem uma visão um pouco diferente daquelas, né, com as suas próprias perspectivas, assim, mas também relacionado com aquilo que a gente já vê que é útil e que é necessário dentro do lugar, né? Então, a gente fez o ciclo sim, sim para a mente, sim para um outro modo de viver, sim para as redes compassivas, sim para as revoluções e sim para a vida, que foi o primeiro com Cacá Verá e agora para finalizar com a Joana Macy. Então, se vocês quiserem olhar como que dá para participar, é em olugar.org. E como a Lia mostrou no início, a minha outra identidade é de participante da mandala focalizadora da revista Bodhisattva. Se vocês não conhecem, tem no site bodhisattva.com.br. E a revista Bodhisattva, então, dessa edição, ela traz esse termo, né, a grande virada, o tempo da grande virada, como cerne, assim, né? Então, a visão da Joana Macy foi muito importante para tecer, assim, toda a conversa que a gente fez, assim, na revista. Obrigada, Giovana, por ter colocado ali. E aí, então, se vocês quiserem adquirir, tem a venda nos SEBs e na nossa loja virtual, lojavirtual.seb.org.br. Deixa eu pegar aqui, sim. Aqui. E aqui eu vou colar também no chat alguns links para vocês, se vocês quiserem acompanhar, receber notícias, se informar, na verdade, não é muito de receber notícia, porque o pessoal não tem, só nas minhas redes, assim, né, que eu estou tentando alimentar um pouco do trabalho que reconecta. Mas tem o site da Joana, o site do Trabalho que Reconecta em inglês, tem o meu, que eu coloquei mais para deixar isso, né, visualizar, assim, né, que isso está acontecendo. O Trabalho que Reconecta.weebly.com. Talvez eu compre, faça o domínio bonitinho se eu receber ajudas, né, Tassi? E aí depois nas redes, no Instagram e no Facebook, que não colaboraram hoje, por isso não pude divulgar no Facebook das redes, e o bioalquimia.org, que é o do Adrião, em espanhol. E alguns livros da Joana, se vocês quiserem também, tem aqui, eu vou colar no chat também. Em inglês, o em português que a gente tem não tem mais disponível no Brasil, ele tem que ser reeditado. Quem sabe, luz da letra, né? Não sei. A gente vai sonhando, né? E em espanhol, a guia atualizada que o Adriano traduziu é disponível gratuitamente. Então, é isso que acho que tinha para falar, gente. Muito obrigada pela paciência de vocês. E eu quero escutar, assim, um pouco de vocês, se ficou alguma dúvida, se, enfim, o que vocês quiserem. É só abrir o microfone. Ou escrever no chat, se vocês quiserem também. Enfim, fiquem à vontade. Não tem a Suzana perguntou, não tem uma apostila com a espiral? Como assim, Suzana? Não entendi. Oi, tudo bem? Tá ouvindo? Aham. Sim, primeiro, obrigada, né? Bem interessante. Não, eu penso assim, talvez alguma... eu achei bem interessante, assim, a tua explicação. E se tivesse, assim, algum resumo dessa espiral, eu não sei se tem naquele livro em espanhol que tu me Tem, passou. tem. Só que ali é bastante coisa, é bem denso, né? Eu não sei se vocês não chegaram a traduzir isso, tipo, numa coisa mais pra gente manipular e tudo, assim, mais separado e tal. Não tem. Tem um resumo, assim, bem resumidinho mesmo, que é para identificar as fases no meu site, eu coloquei, bem resumido.
E no site da Joana também tem, no site do... Não, no site da Joana também tem, e no site do Work That Reconnects também tem. Mas aí é tipo assim, 2, 3 frases assim. Mas eu posso te mostrar, depois eu te passo ali no livro, eu te indico qual é a parte onde tá, porque daí quem já viu já sabe onde acha direitinho, assim, mais fácil, né? Uhum. A explicação da espiral, mas tem sim, um Tá. pouco mais reduzido. E outra coisa ali, eu vi no chat agora sobre o contato do Lama. O meu tutor é o Guilherme, que mora em Viamão, e ele tem um contato bem próximo ao Lama, né? Aí, se precisar de alguma ajuda, eu posso falar com o Gui para ele entrar em contato com o Lama, assim, ver a possibilidade, né, de a gente fazer essa atividade no CEP. Porque lá tem toda uma estrutura de alojamento, e o Lama super apoia esse tipo de atividade, né? Assim, contando uns bastidores para vocês, no ano passado, quando eu vim, assim, eu bem empolgada, eu falei diretamente com ele sobre isso, assim, né? E só que talvez, né, não era o momento, o jeito que eu falei, enfim, né? Tem várias explicações, né, do porquê. E naquele momento ele achou que era melhor não. Então, agora, como a Lia fez o treinamento também, né? O Henrique também está falando sobre isso, né? Por osmose pela Lia, né? Tá Mas conhecendo por mais. que ele não quis poder? Não, porque ele achou, assim, que era algo que não estava vindo da rede, né? Era alguém vindo, né, de fora e expondo algo que não estava ainda na sanga. Ah, Então, agora com a revista, com mais pessoas falando, né, com isso vindo de mais outras pessoas, às vezes não precisa nem falar assim diretamente com ele, né, mas né, a gente vai comentando com as outras pessoas, vai dizendo que isso é possível, né, vai criando essa rede né, que tá falando sobre isso, criando esse burburinho. Então é capaz de logo ele mudar de ideia e aí a gente poder fazer lá, enfim, né? Então eu acho assim melhor a gente só não pressionar tanto, mas sim dizer, né? Ó, tem isso, tá aqui, tá possível, é possível isso acontecer. Eu também acho que né, a Sanga vai se beneficiar muito com esse trabalho. Então, acho que é questão de tempo, assim, eu confio muito, assim, de que vai acabar acontecendo e no meu sonho é no SEB que vai acontecer, mas, enfim, a gente tem outros lugares também que são possíveis, né? A gente então, pode explorar, né? só para dizer, né, se precisar de algum contato, daí, né, se não quiserem falar diretamente com o Lama, porque é difícil, né, falar com ele, a Aham. gente pode articular com o pessoal que está bem próximo a ele lá, né? Sim, eu acho que assim, não é nem questão de ter ou não ter o contato, e sim no sentido de que quanto mais pessoas falar sobre isso, vai ser melhor. Então, de qualquer forma, comentar é útil, porque aí é mais alguém sabendo que tem gente interessada, mais outra pessoa falando. E aí a gente vê, né? Nossa, daqui a pouco tá todo mundo falando sobre isso, então é óbvio que a gente vai querer que aconteça, né? Uhum. É mais nesse sentido, assim. Deixa eu ver aqui o chat. Folha, depois me fala quantas pessoas seriam e o que tu acha que seria um valor adequado para alugar o local. Ale, eu acho assim que o que é possível, sim, o trabalho Reconnect ele é muito adaptável, né? Então as dinâmicas são muito adaptáveis, mas o Adriano comenta assim que no mínimo para as práticas funcionarem, como tem coisas que são de duplas, de trios, né? No mínimo umas 10 pessoas. Só que mínimo de 10 pessoas muitas vezes não viabiliza o custo do evento todo, né? Então, o primeiro que eu fiz tinham 30 pessoas. Tem relatos de práticas do trabalho que reconecta, como, por exemplo, a Mandala da Verdade, o Ritual da Desesperança, que são assim, as práticas fortes assim, do período da fase 2, né, da espiral do trabalho que reconecta. Elas já foram feitas até com 60, 100 pessoas, assim, mas aí isso precisa de mais gente para conter, assim, porque são dinâmicas muito fortes, assim, né? São experiências muito fortes. Mas, assim, eu sonho com umas 30 pessoas, 35, é um número bom, assim. E se for, né, eu acho que se for, né, a gente pensa no SEB, cabe mais, né? Mas eu acho que aí, sei lá, umas 60, 70 pessoas.
Acho que é possível também, assim. Seria bonito. Deixa eu ver o que mais aqui. Muito obrigada, Maria Araújo. Eu não sei se a gente se conhece, só pelo nome, teria que ver. Mas obrigada. Viu, Polly? E eu acho também que seria interessante a gente aproveitar toda aquela discussão que a gente fez o ano passado, lá no SEB, sobre a questão do trabalho em rede, não é? Então, por que não jogar essa proposta para a rede, assim, e amadurecer junto com a rede? Cadê aquela rede que ia ser formada e tal? De repente, a gente podia ver isso aí para, né, começar a ser uma atividade para unir a rede também, né? Ah, eu acho. Eu acho que ia ser muito interessante, assim. E aí, porque senão vai ser muito custo, assim, se a gente fizer em outro lugar, eu acho. E por exemplo, não sei se eu vou conseguir participar daí, se for muito alto, assim, o valor, né? Porque além de ser longe, e aí fica uma coisa super elitizada, sabe? É que não é o que eu quero, sabe? Por exemplo, assim, ó, ano passado a Lilian e eu, a Lilian Prado é a que trabalha com a gente também na Bodhisattva e me ajudou, assim, ela que fez o site, assim, na verdade. É, e a gente começou a fazer, assim, esses levantamentos dos custos, né? Aí quando a gente viu os preços da hospedagem, mais os preços que envolvem trazer o Adriano, mais o pagamento do serviço dele, né? A gente, sem colocar nada pra gente, assim, a gente meio que assim, não, vamos ver o que seria só para fazer acontecer, sem nem ter algo pra gente que está organizando. Daria em torno de uns 2.300, 2.500 reais. E eu acho, assim, que para a condição do país, do jeito que a gente está hoje, não é um valor que as pessoas tiram fácil do bolso, assim. E eu acho que não faz sentido com a própria proposta do Trabalho Reconecta, né? Então, meu sonho é assim, que a gente pudesse, pois é, mais caro que o Retiro do Lama, Não e pode, pode ser alguma, acho. Claro que o trabalho dela é maravilhoso, quanto, 30 anos que você falou, né? 40 anos. Também tem peso aí, né? Também não é qualquer, meu Deus, é uma coisa muito grandiosa, assim, né? Também. Mas enfim. Então é um pouco isso, assim, como que a gente faz isso acontecer, mas também que seja benéfico para as pessoas que estão oferecendo, né? Porque tem fazer um evento é complicado, né? Não é tão fácil assim, envolve muito tempo de estudo, além de tudo isso, né? Então tem a dedicação da pessoa. Então eu até pensei assim numa meio que uma cultura da generosidade, de dizer assim, se as pessoas tivessem vontade de ver esse treinamento acontecer no Brasil e quisessem doar para que ele acontecesse, então fazer né, um canal assim que a gente pudesse receber, né, apoio das pessoas, aí esse valor poderia, não sei, ir também para bolsas, para quem não pudesse participar, não pudesse pagar, né, se isso fosse um impedimento. Também eu sonho que tenha participação de pessoas de povos, né, povos originários, de, não sei, os guaranis lá, né, que tem contato com o SEB, pessoas negras, que a gente discuta isso, né, que a gente veja o privilégio que é quando tem um evento como esse, majoritariamente são brancos que estão aí, então que a gente possa começar a discutir isso e se abrir para essa situação que é desconfortável, que a gente nega, né? E a gente é um país muito racista, né? Então, como que a gente começa a lidar com tudo isso, né? Com essa complexidade de uma maneira que a gente possa avançar na construção de caminhos melhores para a sociedade, né? Então, acho que isso é assim, tô abrindo mesmo, assim, tudo que está acontecendo, assim, e tudo que envolve, né, fazer uma formação dessa no nosso país, né. Deixa eu ver mais o que a Maria Araújo tinha agradecido e disse que foi um prazer estar aqui e saber que não estou sozinha nesse sentimento de dor em relação ao momento que estamos vivendo, tanto em relação ao Brasil como no mundo. Tem uma frase que a gente fala, né, muito nessas vivências que envolvem a dor, que é te escuto, estou contigo. E são frases que não tentam resolver, que não tentam mudar, elas só dizem assim, eu tô aqui, eu vejo a tua dor, né, eu partilho dela também.
Então, só essa presença, né? A Joana fala muito disso, né? Que a nossa presença é o maior presente que a gente pode dar para os momentos atuais, né? E isso é muito bonito, né? Então, já são quase 9 horas. Não sei se alguém mais tem alguma pergunta, para não tomar mais tanto tempo de vocês também. Eu achei bem original, assim, pelo que tu explicou ali. Eu não tive tempo de ler todo o material, mas parece que, assim, é bem original. E a sacada dela, né, dessa coisa de a gente não se revoltar com as pessoas que estão apáticas na normose, mas entender que isso também como é que ela fala? É uma forma de expressar a sua dor, não é? Uhum. Então, porque às vezes a gente meio que se irrita, as pessoas não estão vendo, ninguém está vendo, como que as pessoas não estão... Mas não é isso, no fundo, né? É uma forma de se proteger, como, né? Daí é outro olhar que a gente passa a ter, né? Exatamente. Oi, Oi, Cris. oi, prazer. Prazer. Nunca se conversou, né? É assim, eu tenho interesse em fazer o treinamento, né? Vem de uma necessidade minha, porque houve uma iniciativa de criar um movimento que chama Conversas Apreciativas, e já tem uma agenda disso. E eu estava namorando o conteúdo, tentando namorar o conteúdo da Joana, porque eu acompanhei todo o retiro do Lama semana passada e eu me conectei diretamente com um pouco do que a Lia estava falando e aspiro, primeiramente, gratidão, né? E aspiro que possa acontecer. Eu acho que esse ano é um ano bem recheado de coisas, né? Um tanto de coisas boas aí para gente. E eu estou bastante interessada em estar me conectando com isso daí tudo, com todo mundo. Uhum. Eu não consegui identificar o teu link, os links que você enviou dos livros, né? E acho que o chat ele acabou subindo um pouco. Uhum. É isso mesmo. Eu não consegui ver os links dos livros da Joana. Os livros eu não coloquei os links, eu só coloquei os nomes. Ah, os nomes, tá, entendi. Então, eu vou dar uma sondada nisso. Uhum. E é isso. Obrigada aí por tudo aí. Então, obrigada. E aí eu queria só comentar também que eu vou conversando, né, comentando se a gente encontrou lugar ou não, né, quando que pode ser, nas redes que eu estou administrando, que é Trabalho que Reconecta, no Instagram e no Facebook. E aí tem o site que eu passei ali para vocês, trabalhoreconectawebly.com. É isso? Deixa eu ver, trabalhoreconecta.webly.com. Poliana? Oi, Clarice, Oi, tudo bem? tudo bem? Eu cheguei um pouquinho atrasada, né? Então, mas peguei nessa parte enfim, da busca pelo local. Eu fiz uma formação no Schumacher College, aqui no Brasil. E ele, enfim, conversa muito. Até alguém colocou aí o Satish, né? Citou o Satish Kumar, que é até o fundador do Schumacher College. E a formação que eu fiz foi no sítio Glória, em Morungaba, que é um lugar exatamente como você está procurando, como você descreveu. Muita área verde, com quartos, com cozinha e tal. Eu não sei os preços realmente, mas é uma sugestão e fica em São Paulo, também, enfim, perto de Campinas, na verdade é perto. Então, o acesso é por Campinas, São Paulo. E uma outra coisa que eu queria te perguntar é assim, eu não sei se você já comentou isso no começo, você não consegue, você e a outra pessoa que você citou, Lia, eu acho, enfim, se estiver no Brasil, só vocês darem a formação aqui no Brasil? Eu acho que, assim, com essa formação de 10 dias desse jeito, eu acho que seria melhor a gente não fazer desse jeito
por agora, assim. Primeiro é melhor a gente praticar. Eu acho que é uma coisa assim que não é só, né, é como um retiro, né? Você faz um retiro de meditação, você aprende uma técnica de meditação, você precisa, né, praticar ela muito tempo para você incorporar ela, né? E a gente acaba tendo que criar espaços de contenção para as pessoas, assim, né? Para elas lidarem com as próprias emoções de uma maneira como elas se sintam seguras. Então, são instâncias que acaba sendo melhor ter alguém que já tem um contato maior, assim, com algumas práticas, principalmente. A nossa ideia é oferecer coisas menores, sim, pelo Brasil, enfim, né? O que for possível, assim, né? Aqui no Chile também, eu estou no Chile agora, né? Mas quando estiver no Brasil, a Lia, eu, fazer essas atividades menores, que, por exemplo, tem várias atividades, como, por exemplo, as frases abertas, para falar sobre as emoções, né, emoções escuras, como, né, dark emotions, emoções escuras, como ele fala, assim, em espanhol, né? Que seria a raiva, essa tristeza, essa apatia, enfim, né, isso tudo. Mas tem outras dinâmicas que são mais, né, são mais leves, como as frases abertas para falar das emoções. Então, é um pouco mais fácil de conduzir isso, mais tranquilo, assim, mais seguro, do que conduzir uma mandala da verdade, um ritual da desesperança, por exemplo, onde é um ritual mais ativo, onde as pessoas falam, se movem, estão juntas, expressam sua raiva. Então, isso, acho que para uma formação de 10 dias é melhor não, para coisas menores, atividades práticas, teóricas e intensivos, introdutórios, desculpa, aí sim, aí é possível. Então, sua ideia seria começar com esses pequenos. Sim, sozinha ou com a Lia, seria dessa forma, começar a praticar e ganhar experiência dessa forma. Entendi. E aí a formação de 10 dias é trazer o Adriano, que já tem experiência de, se não me engano, uns 10 anos, assim, e ele tem formação em psicologia, ele é biólogo também, mas depois ele estudou ecopsicologia e atende, né, nessa parte mais psicológica, né, então, e já tem a vivência, né, da condução das práticas, então, um pouco por isso. O Luiz falou assim, não sei como fazer não sei como fazer as pessoas removerem a ideia de que a Terra é um recurso para explorar e não um ser vivo totalmente conectado a nós. Vamos tentando. Eu ajudo nessa causa, grato. Obrigada, Luiz. E é isso, né? Mas a gente vê que, de qualquer forma, mesmo que a gente veja isso como sendo algo que é um pensamento que não faz sentido, a nossa própria vivência traz isso, né? Então a gente está aqui usando computador, tem aparelhos eletrônicos, não deixa de usar essa tecnologia toda só por isso. Mas a gente sabe que, na verdade, tem obsolescência programada, a gente pode ser contra isso. A gente sabe que é possível a gente fazer eletrônicos, enfim, qualquer, né, equipamentos com uma durabilidade maior, né, que possa ser consertável, né? A gente sabe que a gente pode reciclar aquilo que já está sendo, já foi produzido no mundo. Então tem técnicas, tem métodos, né? Tem economia circular, mas isso tudo são meios. Mas se a gente não muda a mente que pensa qual é a nossa relação com a Terra, a gente não vai mudar isso, né? Então esses meios são outros, né? O que a gente tem que mudar é isso, como se disse, a ideia, explorar isso que a gente está conectado, né? Explorar que a Terra é tão viva quanto a gente, né? E aí sim, a partir disso, a gente vai deixar de ter uma relação de exploração, mas não só com a Terra, e sim com a gente mesmo, com as outras pessoas com quem a gente se relaciona. Então, esse pensamento exploratório é o problema, né? Com tudo. É isso que a gente tem que lutar contra, né? Essa ignorância que cega a gente, né? De a gente perceber que quando a gente está explorando alguém, todo mundo sofre. Não só a pessoa que está sofrendo, a pessoa, né? O explorador, o explorado, todo, né? Todos sofrem, todos perdem.
E existe essa lógica do dinheiro acima de tudo, assim, né? Às vezes você vê várias tragédias, vários problemas, assim, e as pessoas, o argumento assim, não, mas a gente vai maximizar o lucro e isso como se isso justificasse, né? E eu vejo, assim, a relação disso com a apatia, assim, que vocês falaram, achei muito legal, porque tem hora que dá tanta raiva, assim, de ver umas coisas, uma injustiça, assim, que eu acho que a pessoa se fecha, porque senão ela surta, entendeu? É. Mas eu acho que devia, de repente, abrir para as pessoas, assim, para você pegar uma lista de pessoas interessadas pelo Brasil, para você ver, assim, possíveis lugares e tal, entendeu? Porque, assim, o SEB é uma possibilidade, mas existem várias ecovilas, né? Talvez comunidades quilombolas, sei lá, coisa assim, que podem ajudar também, que não dependeria só do SEB, né? Para mesmo abrir, assim, várias Sim. possibilidades. Talvez seria mais de um evento, né? A ideia é essa, sim. Mas eu confesso assim que às vezes as pessoas vêm para mim, né, e falam essas possibilidades, tem tal local que pode ser. Aí o que a gente faz é entrar em contato às vezes, né, com as pessoas e perguntar, quanto que pode ser. O mais próximo que a gente chegou de talvez ser foi com a Fundação Lutzenberger, até que é lá, né, no sul, que tem bastante contato também com o SEB. Mas mesmo assim a estrutura deles era um pouco mais para privadas, para esse, né, para esse ambiente mais privativo, assim, que fazia com que os preços fossem um pouco mais altos, né, em relação àquilo que a gente estava querendo encontrar para que no preço final não fosse tão caro. Eu já fui quando eu tinha 18 anos na Fundação Lutzenberg e é lindo o espaço lá, é maravilhoso, vale super o preço que eles estão, né, colocando, né. Mas é uma questão mesmo de como que a gente viabiliza isso com um valor que seja possível para as pessoas pagarem, né? Ou talvez, sei lá, pequenos movimentos, assim como você falou, como esses pequenos aqui no Brasil, aí de repente isso vai ganhando um corpo até que se encontre um lugar, né, uma massa de pessoas, assim, um número de pessoas que possam fazer esse treinamento maior, tipo, de 10 dias. Isso. O meu sonho é esse, assim, então vocês fiquem à vontade para compartilhar frases da Joana Meis, falar do trabalho que reconecta, né? Compartilhar isso com todos que vocês achem que se conectariam com essa vivência, né? E aquelas pessoas que nos conectam também, fala porque elas estão precisando. Tá todo mundo precisando, né? E, Poliana, você tem alguma programação, alguma data para esses pequenos eventos, assim, aqui no Brasil? Tá sendo, assim, esse primeiro semestre eu acho que eu vou acabar ficando mais aqui no Chile, sabe? Aí eu tô até conversando com umas outras pessoas que fizeram formação para a gente oferecer alguma coisa por aqui. Aí no segundo semestre eu poderia ir, mas por enquanto não tem nada agendado, porque vai muito do que eu combino com as pessoas, assim, né? Você tem alguém que chama, aí eu começo a montar, assim, a ideia, né? Então lá em Joinville, eu sei que tem o espaço do Gil, no Quiriri, né? Que tem um espaço lá aberto para a gente fazer, aí é só, né, começar a ver quem tem interesse, né? No ano passado a gente tentou fazer, mas acabou que ainda não tinha todo esse burburinho em volta do trabalho que Reconecta, a gente acabou anunciando muito em cima também, e acabou não tendo interessados o suficiente para fazer o evento. Mas a gente pode fazer, montar algo de 2 dias, ver, né, é numa universidade, ou é com um grupo de pessoas que está mais conectado, sei lá, à permacultura, ou enfim, ao budismo. E aí a gente começa a sonhar, assim, como que faz o formato do encontro, né? Entendi. E aí você vai divulgando isso nesses canais que você falou, Instagram, Facebook e tal, né? E no meu também, né? Quem quiser, o meu Facebook é Pzoc, é Pzocs, P-Z-O-C-C-H-E-S. Poliana Zoc de Souza. O Zoc vai ficar marcadinho aqui, então vai ser fácil de entender como é que se escreve. E no Instagram, assim, o Facebook às vezes é meio trincheira, assim, né? É difícil a gente. Às vezes eu posto as coisas lá, eu posto muito textos, enfim, informações que são
mais densas lá, assim, né? Mas eu evito ficar na trincheira dos comentários, assim, por lá, porque não é perda de energia, assim. Sim. A gente não vai educar ninguém, não vai, né? Que tem uma ideia muito contrária da gente é difícil, assim. Eu acho que tem outras formas melhores a gente usar o nosso tempo e energia do que discutindo no Facebook. Uhum. Mas para compartilhar é bom, né? Assim, para Sim. divulgar. É isso, gente. Ótimo. Obrigadão pela atenção de vocês, viu? Obrigada a você, Poliana. Deixa eu ver aqui. Suzana. Eu acho tão difícil que às vezes dá vontade de não fazer nada, só rezar, seguir vivendo com menos impacto, mais consciência, mas também penso que coletivamente possa surgir uma forma hábil de mudar nossa mente, gananciosa e aflita. É um trabalho difícil, muito obrigada. É difícil, né? Mas a gente está em contato com muitas ferramentas, né? Que permitem que a gente trilhe esse caminho, né? Então, a gente, né? Tem essa possibilidade de ter autocompaixão nesses momentos onde surge esse pensamento que vê isso tudo como muito abrumador, assim, né? Muito difícil. E depois que essa sensação passa, porque ela passa, né? Ótimo é isso. Aí a gente se junta, né? E encontra essa força para fazer esses movimentos que a gente precisa fazer, né? Então, muito obrigada, pessoal. Vou me despedindo. E aí eu vou colocar esse vídeo no meu YouTube para ficar disponível para as outras pessoas verem também e vocês divulgarem se vocês quiserem. E é isso. Obrigadão, viu? Deixa eu